Sporting este fim de semana, na jornada da Liga Betclic, recebeu a equipa do Braga e venceu por 5-0. Portanto, estamos aqui, como dizem nuestros hermanos, la manita, que o Braga acabou por sofrer em Alvalade. Sporting continua com fome de golo, com fome de jogo, e um Sporting que me parece cada vez melhor, mesmo depois daquela ausência do jogo em Famalicão. O Sporting soma e segue, e a forma de como tu jogas te leva a um resultado final. 5-0 frente a um Braga claramente abaixo das expectativas daquilo que os seus adeptos queriam em termos competitivos desta equipa bracarense a jogar em Alvalade. Sporting vence por 5-0, já sabendo, porque quando eu estou a fazer aqui a minha opinião ao jogo do Sporting, já se sabe também do resultado do Benfica, que empatou em Guimarães frente ao Vitória. Sporting muito bem, 5-0, Sporting com Adam na baliza, depois com um trio de defesas defesas centrais com Gonçalo Inácio, Coates e Eduardo Quaresma, dois alas à esquerda, Nuno Santos, à direita Jenny Catamo, meio campo a dois, portanto Morita está de regresso depois da Taça Asiática, está de regresso para jogar ao lado de Yulman. Morita que depois saiu para a entrada de Bragança para dosear o esforço de Morita. E depois na frente o Pedro Gonçalves, o Pote, volta à posição natural entre comas, ou seja, mais à frente do lado esquerdo. E ao Queres do número 9, o Panzer de Alvalade, que está como quer. E depois Francisco Trincão. Eu acho que Trincão está numa forma em termos de jogo indicadora para que se continue a ser a aposta de Ruben Amorim, deixando, por exemplo, Marcos Edwards no banco de suplentes. Já o Braga traz a fórmula química que teve algum sucesso de resultados em relação à Taça da Liga, e já lá vamos. O Braga com Mateus na baliza, quarteto defensivo com Víctor Gomes, José Fonte, Paulo Oliveira e Borja. Depois um trio no meio campo, e esse trio do meio campo era constituído por Vítor Carvalho, João Moutinho, Zalazar, e depois Ricardo Horta, Álvaro Jaló e Abel Ruiz. Não vou determinar o posicionamento, porque mais tarde eu vou colocar aqui no meu quadro tático alguma explicação sobre aquilo que falhou no Braga enquanto estratégia para este jogo, e o Sporting foi bebendo dessa estratégia mal definida por Artur Jorge. É curioso que as últimas declarações de Artur Jorge foi ao encontro de que o Braga foi melhor na Taça da Liga e justificou essa vitória. É lógico que está ali a defender a sua dama, porque o Braga não foi superior ao Sporting, mas acabou por ganhar. Isso o futebol traz-nos muitos desses resultados, muitas vezes não justificados. O facto é que parece-me que o Ruben Amorim colou na parede do balneário essas declarações, e o Sporting, o Leão, acabou por aniquilar quase os guerreiros do Minho com estes 5-0. O Sporting que entra muito bem na partida, ou seja, minutos iniciais deu para ver que o Sporting estaria em campo para tentar marcar o golo bem cedo, e isso acabou por acontecer aos 8 minutos. Francisco Trincão faz o golo do Sporting, e depois o Sporting foi cavalgando para uma exibição com o golo do Eduardo Quaresma, um central que sobe muito, queima linhas com bola e aparece em zona de finalização, num lance que me parece que Pote iria recepcionar a bola e aparece o Quaresma e acaba por fazer o 2-0. Alguma gestão por parte do Sporting na primeira parte, mas o Braga com alguma chegada ao último terço. Relembro-me que o Adam acaba por fazer uma grande defesa, mas eu acho que já foi na segunda parte. E o Sporting foi cavalgando com o resultado sobre a equipa do Braga. Antes de falar desta segunda parte, vou fazer aqui uma ligação ao quadro tático por parte do Braga e por parte do Sporting. Eu normalmente, quando eu gravo este tipo de opinião, normalmente eu não gosto de me alongar, e quero só colocar aqui pontos-chaves daquilo que foi a estratégia do Braga para aquilo que foi o Sporting nessa reação, e que claramente foi muito superior à equipa do Braga. O Braga que repete a mesma forma, a mesma estratégia da Taça da Liga, até porque eu assisti ao jogo em Leiria para a Taça da Liga,
e Arthur Jorge repete a mesma estratégia na tentativa de anular a equipa do Sporting. O Sporting na primeira fase de construção, o Sporting que tem os 3 centrais, e aqui foi, na minha ótica, a pior estratégia que Arthur Jorge poderia trazer para este jogo, mas é muito fácil falar quando o jogo acaba. Por isso é que nós fazemos uma análise. Nós não somos treinadores, nós não planeamos para depois executar. Lá terá as suas ideias, o Arthur Jorge, mas realmente isto não aconteceu. E fiquei completamente estupefacto o facto de Arthur Jorge, depois do intervalo, não ter feito esta revolução na equipa, de abrir a frente de ataque e apostar em Abel Ruiz no centro do terreno. O Sporting com Abel Ruiz e com Álvaro Jaló, portanto, o Sporting Clube de Braga com Jaló e com Abel Ruiz. E o que é que acontecia aqui? Logo numa primeira fase, o Sporting tem superioridade numérica sobre o Braga, porque tem 3-2. O Sporting, sabendo que é uma equipa que sai muito baixo, muito curto, o Braga, ao subir as linhas, e tinha que ser uma equipa muito mais assertiva, mais pragmática, e leva uma questão: pressão alta, porquê e em que condições? A estratégia passava por pegar em Ricardo Horta, que encostava quase sempre em Morita, e depois o Zalazar com Yulman. A depender da zona, o Ricardo Horta podia pegar no Yulman e o Zalazar poderia pegar no Morita. Mas a estratégia era colocar 2 jogadores no meio campo do Sporting para que o Sporting não pudesse sair. Ora bem, o Sporting, se não sai por dentro, vai sair por fora. Isto acrescentava aqui outro problema à equipa do Braga, até porque João Moutinho ficava neste espaçamento entre linhas e Vítor Carvalho um pouco mais à esquerda, naquilo que era o polícia de Trincão. O Braga mantinha esta linha de 4, certo, aqui atrás, em que Vítor Gomes na situação de Nuno Santos, o Borja na situação do Géni Catamo. Só que esta estratégia acaba por não funcionar, porque ao vermos o jogo e estarmos com muita atenção, mesmo com estas marcações, o sentido de mobilidade por parte do meio-campo do Sporting acabaria sempre por passar por situações de referência. Ou seja, mesmo o Coates a ter a bola, que poderia ter uma pressão do Abel Ruiz, que na minha situação, na minha opinião, deveria funcionar na zona e não na referência, o Sporting conseguia sempre sair por Eduardo Quaresma. Do outro lado era exatamente igual. O Jaló poderia fazer uma pressão e o Sporting saía através de Inácio. Mas curiosamente, quando o Braga depois basculava no sentido da bola, aparecia uma situação ou de Morita ou Yulman, Morita à direita, Yulman à esquerda, não, Morita à esquerda e Yulman à direita. Iria depender do posicionamento dos 2 médios. E havia sempre uma situação que o Sporting a sair por um dos lados, a relação individual dos jogadores do Sporting com o Braga era surreal. Porquê? Porque muitas vezes o Yulman aparecia nas costas do Zalazar e conseguia sair sempre pelo meio. Ou seja, é uma forma de pressionar alto que funcionou em algumas situações na Taça da Liga, mas em Alvalade acabou por não funcionar. Parecia que o Braga tinha a lição estudada, mas foi o Sporting que deu uma lição à equipa do Braga. De realçar que nunca o Braga poderia deixar, já que Vítor Carvalho um pouco mais à esquerda a controlar a zona do Trincão, o João Moutinho nunca poderia estar numa situação de 1-1 com Pedro Gonçalves. Dificilmente o Moutinho iria segurar depois aquela inteligência posicional do jogo de Pedro Gonçalves. E eu acho que aqui foi o maior erro da equipa do Braga. E vou só dar um exemplo de outra alternativa que poderia funcionar, que é, no meu caso, eu sou uma pessoa muito atrevida, muito arriscada, eu corro muito risco. Mas com o Sporting a jogar com 3, facilmente o Ricardo Horta e o Jaló poderia fazer aqui uma linha de 3, não pressionando tão alto, mas condicionar este trio de defesas por parte do Sporting. Iria claramente subir o Vítor Gomes e o Borja com o Géni Catamo, mesmo que eles descessem em linha, e aí seguras muito o risco. E o Braga continua aqui a ter 3 jogadores no meio campo, que seria facilmente Yulman e Morita,
para 2 jogadores e teria aqui o Braga uma situação de 3-3, certo? Gyökeres com Fonte e Paulo Oliveira e Vítor Carvalho aqui a funcionar nesta zona, sabendo que o Sporting não poderia ter bola nesta zona para poder construir. E eu creio que nesta situação a pressão alta fazia sentido correndo riscos. Não faz sentido é tu subires as linhas e claramente o Sporting, que sai baixo a ter uma boa primeira fase de construção muito recuada, não fazia sentido tu fechares os 2 médios com os 2 médios do Sporting e poderia jogar ali à zona, não na referência, até porque o Sporting vai sempre sair pelos corredores laterais. Ou seja, eu acho que a intenção de Artur Jorge acabou por sair errada e acho que Ruben Amorim foi bebendo muito dessa água. Porque se o Sporting não sai pelo meio, vai sair pela esquerda. O Braga vai bascular e o Sporting injeta um passe interior para um dos médios e consegue sair. Em outras situações, o Sporting tem bola, o Braga tenta fechar as linhas e facilmente o Inácio pode colocar a bola na profundidade e o Gyökeres aparece em zonas claramente de situações de 1 para 1. Na segunda parte, que eu pensava que o Sporting iria controlar o jogo e fez isso. Pensava eu que o Braga iria mudar qualquer coisa para a segunda parte, sabendo que o banco do Braga não tinha qualquer referência mais na frente do ataque e contaria com Pizzi, Chernador ou o próprio Roger, que entrou ao minuto 91. O caso do Sporting foi diferente. O Sporting no banco trouxe Bragança para o lugar do Morita, que foi também acrescentando frescura física no meio campo e qualidade por parte de Bragança, que é o miúdo que acabou por marcar o gol também ao minuto 73. E na segunda parte o Sporting foi ou continuava com o pé no acelerador, e eu creio também dar uma nota à linha defensiva do Sporting, aquela linha de 5 jogadores, porque tu tiras um jogador e metes outro, metes o Mateus Reis, pegas no Inácio, depois na direita, e aquilo fazes trocas e aquilo mantém a linha bem certinha. E o Sporting também defensivamente esteve muito bem, porque o Braga na primeira parte tem ali 2 momentos de resposta aos golos do Sporting, e tu tens lá um corte inacreditável do Eduardo Quaresma, um cruzamento da direita, e depois há um cruzamento da esquerda, e o Coates também faz um corte inacreditável. É um Sporting que eu acredito que, em termos coletivos, qualquer jogador que entre e jogador que sai, tu não vais ver essa grande diferença, porque a equipa está assim num excelente momento, e o treinador tem a ganhar com isso, com os jogadores, como já agora, parabéns ao Diomande que ganhou a CAF, não é? A taça africana. A Costa do Marfim venceu a Nigéria por 2-1, creio eu. E Diomande é campeão de África, parabéns ao Diomande, que é mais um que chega ao Sporting e vai agregar e acrescentar à linha defensiva, até porque para Ruben Amorim, tanto o Diomande como o Quaresma são 2 jogadores que, independentemente de quem jogar, o Sporting tem aí qualidade para esse setor. Sporting que foi fazendo algumas alterações, o caso, por exemplo, do Edwards ao minuto 75, e mais tarde o Esgaio e o Paulinho. O Sporting vence com naturalidade. O Sporting foi muito superior ao Braga. O Sporting está uma locomotiva. Tudo que aparece à frente o Sporting varre. O Sporting é agressivo, o Sporting é intenso, e o Sporting define muito bem aquilo que quer, principalmente no último terço, e vence por 5-0. Acho que o Braga tem que se retratar, sinceramente, daquilo que é também os objetivos para esta época, principalmente para o campeonato. Braga, que já ganhou uma taça da Liga e que teve uma boa imagem na Liga dos Campeões, mas o futebol é momento, e o futebol tem que ser sempre a somar, sempre a somar. E o Braga, que fez um plantel para atacar também uma Liga dos Campeões, chegares à segunda metade da temporada e perderes por 5-0, e que perdeu muito bem, foram 5-0, e a forma como o Sporting jogou, dar grande mérito à equipa de Ruben Amorim. Já o Braga tem que se retratar, tem que se rever, e tem que perceber que Al-Musrati, um jogador importante, é vendido também, e isso pode diminuir a zona do meio campo, sabendo que João Moutinho está no Braga, jogador com muita experiência, mas não é a mesma coisa, e o Braga tem que
tem que se rever. Arthur Jorge tem que fazer uma reflexão profunda porque magoa este 5-0. Já por parte do Sporting e o adepto leonino que vai ao balado, hasta a bandeira, roda o cascol e o Sporting está como quer. Sporting com uma excelente vitória 5-0 e venceu com claríssima justiça este Sporting Clube de Braga.